deixar para os alunos que eu prometi também, Tá bom. tá? Eu falei, gente, já que eu vou dar uma aula, depois eu disponibilizo para você. Então tá, vamos começar, viu, gente? Deixa eu abrir aqui o material. O objetivo hoje é a gente fechar as secreções, a gente vai falar um pouquinho de secreção hepática, secreção biliar e secreção intestinal. E daí depois a gente vai falar de digestão e absorção. Eu sugeri que a gente fizesse numa única aula, porque eu olhei o conteúdo e nem é lá tanta coisa assim. E como é uma aula online com 20 pessoas, eu tenho certeza que vai render, aí não faria sentido a gente marcar um outro encontro e aí ocupar mais o tempo de vocês, enfim. Vamos fechar logo hoje, que aí vocês já conseguem na terça estudar tudo e na quarta a gente vai precisar, né? Na quarta a gente vai precisar começar o sistema endócrino, como eu sugeri, e a gente faz metade da aula com tira dúvidas, um apanhado geralzão, tá? Para vocês irem bem preparados para a prova. Então, falando de secreção, a gente vai começar, como eu disse, com secreção hepática, biliar, né? E aí, sobre fígado, vocês já devem ter visto isso lá na anatomia. A gente está falando do maior órgão e a maior glândula do nosso corpo, ele fica localizado abaixo do diafragma, ele vai estar situado ali estrategicamente no nosso sistema circulatório, e essa estratégia tem a ver com os acessos, né, vasculares. Então, a gente tem ali, dando conta de 80% da perfusão, a veia porta, que vai trazer um sangue rico em nutrientes lá do intestino, do pâncreas e do baço, mas, por outro lado, esse sangue vai ser pobre em oxigênio. E a gente tem a artéria hepática, então, trazendo sangue rico em oxigênio para, enfim, suprir os nutrientes, né, para que esse órgão, para que essa glândula consiga, então, efetuar o seu trabalho. E daí, quando a gente está falando de fígado, tem um monte de funções que a gente pode descrever como funções hepáticas, né? Daí estão na tela síntese de proteína, síntese de hormônio, armazenamento, metabolismo de glicose e lipídio, o fato de o fígado funcionar como um detox. E o que a gente vai se ater nesse momento é a síntese e a secreção de bile. Mas essa coisa de ele funcionar como um detox também faz sentido pra gente, né? Eu comentei com vocês há algum tempo atrás sobre a circulação esplêncrica. E essa circulação, ela leva em consideração o sangue que está vindo lá, como eu disse para vocês, rico de nutrientes lá do intestino, e ele acessa o fígado pela veia porta, e uma vez que ele chega, que esse sangue cheio de nutrientes, vindo do baço, do pâncreas e do intestino, ele entra no fígado, o fígado vai exercer uma função. Gente, só dá uma fechadinha aí no áudio. O fígado vai exercer aquela função de detox que eu disse para vocês. Então, esse sangue, ele entra no fígado pela veia porta e ele vai acessar os sinusoides hepáticos, Camila, que são esses vasinhos, né, que a gente está vendo, e eles vão em direção às veias centrais. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Esse sangue ele vai em direção à veia central com o objetivo de chegar, na verdade, de acessar esses hepatócitos. Por quê? O que esses hepatócitos vão fazer, né? A gente vai ter a presença das células de Kupffer, e essas células elas vão funcionar como se fossem fagócitos. Então, a gente vai ter ali esse efeito detox que eu estou mencionando, que esse sangue vai ficar ali protegido, né? O objetivo é que esse fígado atue como um filtro para poder remover ali xenobióticos, ou seja, fatores que possam ser lesivos, antes desse sangue voltar para a circulação, voltar para o sistema venoso, né? The Bluetooth device is ready to pair. O que houve aí, gente? Tudo bem? Esse barulhinho aí foi seu, Camila? De gravação? É o quê? Tudo bem? Não é tá o dando meu, não. certo a gravação? Tá. Professora, deve certo, ter alguém né? que está com o áudio aberto aí. Aberto, né? Aí. Por favor, feche o áudio aí, porque senão vai atrapalhar a gravação. Tá bom? Oi. Não consegui entender, não. Mandar o link novamente, porque não estão conseguindo entrar.
Sim, é o link que eu mandei pra Camila. Deixa eu. Não, pra Natália. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou mandar aqui no chat, aí vocês direcionem, por favor. Oi. Vamos voltar aqui. Então, como eu disse, esse sangue ele vai vir lá, ele vai entrar no fígado pela veia porta, vai acessar os sinusoides e vão conseguir, a partir dos hepatócitos, passar por esse depósito que eu disse, isso vai garantir que quando esse sangue chegue lá na circulação venosa, volte para o coração, ele esteja livre de possíveis xenobióticos que possam ser, então, nocivos para a gente. E, além disso, esse sangue que trouxe esses nutrientes e trouxe tudo isso da circulação, né, a partir da circulação esplênquima, vai também permitir que os hepatócitos sintetizem os ácidos biliares, os sais biliares que a gente tanto conhece, que vão ter como objetivo auxiliar na digestão de gordura. Por quê? Esses hepatócitos, então, eles vão sintetizar os sais biliares, a gente vai ver que o substrato principal é o colesterol, e esses sais biliares vão em direção à vesícula biliar, e eles vão acessar a vesícula biliar a partir dos canalículos biliares. E uma vez que eles acessem, né, esses sais biliares acessem os canalículos biliares, a gente também vai ter as células epiteliais dos canalículos e dos ductos biliares secretando uma solução aquosa rica em bicarbonato e em sódio. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei para vocês sobre o ducto pancreático secretando bicarbonato e sódio. Então a gente tinha a secreção em direção ao lumen do bicarbonato, a entrada do sódio pelas junções comunicantes das células ductais e, consequentemente, a atração da água. Então, é exatamente o mesmo processo que vai acontecer nos ductos biliares, nos canalículos biliares, com o intuito de formar a bile. Então, a gente vai ter ali uma junção dessa solução aquosa, rica em sódio, rica em bicarbonato, com esses sais biliares, indo em direção aos ductos biliares e, consequentemente, à vesícula biliar, para que haja um armazenamento da bile. E, obviamente, quando a gente tiver necessidade da bile secretar essa composição, isso vai acontecer, tá? E aí, olha que curioso, né? Quem é que vai estimular essa secreção biliar? A gente já falou bastante da CCK. A CCK ela vai ser liberada lá no duodeno a partir do momento que as células duodenais, perceberem a chegada de um quimo, que pode estar gorduroso, proteico, enfim, aí, ácido, né? E quando o quimo chega no duodeno, a gente tem, então, a secreção da CCK, que vai para a corrente sanguínea e segue em direção ao pâncreas, para que os ácidos pancreáticos consigam, então, liberar aqueles hemogênios, aquelas proteases, tá? E aí a gente vai ter, então, essas proteases chegando lá no duodeno e auxiliando a bile também na digestão das gorduras e das proteínas, enfim. Além disso, a gente também tem que secar ativando células endoteliais e aumentando a produção de óxido nítrico. O que esse óxido nítrico tem a ver, né? Porque o óxido nítrico ele vai relaxar a musculatura lisa. E aí, o fato de a gente ter vasodilatação vai aumentar o fluxo sanguíneo. E isso vai atuar sobre essa circulação esplêncnica, que vai estar realizando esses efeitos que eu acabei de mencionar para vocês. Também vai promover vasodilatação a produção de prostaglandinas, que vão ser, então, vasodilatadores locais e vão ali manter esse suprimento sanguíneo direcionado a esse efeito, a essa intenção. E a CCK, mais uma vez, vai atuar estimulando a vesícula a contrair e secretar a bile lá no duodeno, junto
né? E nesse momento vai estar acontecendo também a secreção do suco pancreático, já que esse quimo, além de gorduroso, também está ácido, e a gente vai dar continuidade aos processos digestivos que não aconteceram lá no estômago, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Essa pausa para saber se está rolando aí, qualquer coisa vocês me sinalizam. Mas como é online, né, eu não estou vendo a cara de vocês, a carinha de vocês, eu vou precisar ficar perguntando, tá? E aí, gente, falando da bile especificamente, né, que vai lá se na desglobear, a gente vai ter esse armazenamento ali e, como eu já falei para vocês, ela vai atuar na digestão, na absorção de gorduras, e isso vai acontecer principalmente por conta dos ácidos biliares que foram sintetizados lá nos hepatócitos, e a bile vai ter ali o objetivo de emulsificar grandes glóbulos de lipídios. Por quê? Porque para a atuação das lipases, né, para promover a digestão desses glóbulos lipídicos, a gente precisa de superfícies pequenas, então esses grandes glóbulos lipídicos não conseguem ser digeridos. E aí a gente vai ter a bile promovendo uma emulsificação, que a gente vai falar já já melhor sobre isso. E isso, obviamente, no fim das contas, a diminuição dessas partículas lipídicas vai favorecer a absorção, que vai acontecer lá no intestino delgado mais para frente. A gente vai ver a formação de estruturas que a gente vai chamar de micelas, e isso só vai ser possível a partir da ação dos ácidos biliares, dos sais biliares. Além disso, além de participar, né, de ser fundamental para a digestão e para a absorção das gorduras, a gente vai ver a bile também atuando como meio de excreção de alguns produtos. Primeiro o colesterol e também a bilirrubina, que é um produto da destruição da hemoglobina. E a gente vai ver que algumas coisas vão acontecer com a bilirrubina, e a bilirrubina vai trazer esse aspecto, essa coloração esverdeada da bile, e também ela vai ter algumas convicções que vai proporcionar a coloração da urina, a coloração das fezes. Então acaba que a bile é um meio de excreção da bilirrubina, e a bilirrubina vai ser importante para esses efeitos. Então, falando da bile especificamente, a gente está falando de uma secreção fisiológica que vai ter majoritariamente sais biliares. A metade da bile é composta por sais biliares, mas a gente também tem água, bilirrubina, colesterol, lectina, que é e ácidos graxos. E aí, como eu comecei falando, né, para que a vesícula biliar contraia e expulse a bile em direção ao duodeno, a gente precisa de um sinalizador. E esse sinalizador vai ser a CCK, que a partir de um quimo gorduroso, lá no duodeno, a gente tem as células I percebendo esse quimo gorduroso e secretando a CCK. A CCK, então, vai em direção à vesícula biliar, promovendo a contração da vesícula biliar. E aí, como eu disse, a CCK também vai estimular a liberação de ácido nítrico e de prostaglandinas, que vão promover a vasodilatação e aumentando o fluxo sanguíneo para que esse movimento aconteça. Se a gente não tiver ingerido muitos alimentos gordurosos, a vesícula vai se esvaziar lentamente. Mas se a gente estiver vindo de um rodízio, por exemplo, essa vesícula vai esvaziar mais rapidamente, levando cerca de 1 hora. E para a vesícula biliar esvaziar, a gente tem, como eu disse, a liberação da CCK acontecendo lá no duodeno. A vesícula vai contrair a partir do estímulo da CCK. E uma outra coisa que eu ainda não tinha mencionado é o relaxamento do esfíncter de Oddi. Então, a CCK também vai promover o relaxamento do esfíncter de Oddi. Por quê? Porque enquanto o esfíncter de Oddi está contraído, que é aquele esfíncter que a gente encontra lá envolvendo a ampola de Vater, né? Aquela ampola que vai conectar o ducto colédoco, né? O ducto pancreático ali. Então, tem o esfíncter que fica contraído, impedindo que a bile chegue no duodeno, mas a CCK também vai promover, então, o relaxamento do esfíncter de Oddi e, consequentemente, a entrada da bile dentro do duodeno para que o processo de digestão continue.
Aí aqui tem um esqueminha, que na verdade esse esquema ele não tem uma ordem específica, mas aqui no fígado a gente tem a síntese dos ácidos biliares, né, via sistema porta, e isso vai estimular uma secreção parenquimatosa. A gente vai ter a secreção em direção à vesícula biliar, né, pelos ductos biliares, e na vesícula biliar a gente vai ter o armazenamento da bile ali, concentrada, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem a CCK, que vai para a corrente sanguínea, né? Vai ser secretada pela celulose aqui no duodeno. A CCK, então, vai à corrente sanguínea, vai promover a contração da vesícula biliar, o relaxamento do esfíncter de Oddi. Outra coisa também que vai estimular a contração da vesícula biliar é o sistema vagal, mas é uma contração bem mais fraca do que a hormonal promovida pela CCK. E a gente tem também, além disso, a estimulação da secretina via corrente sanguínea, porque a gente precisa do apoio dos ductos hepáticos para direcionamento e para fluidez dessa bile em direção à vesícula biliar e também da bile em direção ao duodeno, nesse momento em que a CCK promover todo esse desencadear, né? Todo esse estímulo, tá? Tudo bem até aí, gente? Acho que não tem muito mistério, Natália, eu acho. Oi, é pode porque falar. eu só consegui entrar agora. Me tira uma dúvida. A CCK, ela vai estimular a abertura do esfíncter de Oddi, é isso? Relaxamento, isso. Toda vez que o quimo tiver muito ácido, né, lá no duodeno, aí vai ter que liberar para o pancreático, os esfíncter, entendi. Sim, isso vai acontecer concomitantemente. Então, ao mesmo tempo porque a CCK ela vai fazer isso via corrente sanguínea. Então, ao mesmo tempo que ela vai estimular a contração da vesícula biliar para que ela possa secretar a bile, ela também vai estimular o relaxamento do esfíncter de Oddi para poder essa bile conseguir chegar no duodeno. Ao mesmo tempo que ela vai promover vasodilatação para aumentar o fluxo sanguíneo para esse processo, a partir do ácido nítrico e das prostaglandinas. Beleza? Entendi, obrigada. Aí, pessoal, vamos entender então, já que eu disse para vocês que a bile ela é composta majoritariamente por sais biliares, por ácidos biliares, né? Metade da bile são sais biliares. E vamos entender então o que são esses sais biliares. Eles têm um nome esquisito, mas a gente não precisa decorar, mas já tem que ter ouvido falar deles. E como eu falei para vocês também, o principal precursor dos ácidos biliares é o colesterol, que está vindo lá, sistema porta, via porta hepática, que eu mencionei lá no início. Então, a gente tem aqui o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. Eles vão se juntar com a glicina e com a taurina e vão formar o ácido cólico glicoconjugado e o ácido cólico tauroconjugado. Esses são os principais sais biliares que a gente vai encontrar presentes na bile e eles vão ser secretados lá pela vesícula biliar. Então, assim, esses nomes são muito esquisitos, sim, mas eles são tão esquisitos que se vocês virem em algum outro momento, vocês vão se lembrar, tá? Então, esses são os principais sais biliares. E aí, falando de sais biliares, qual que é o objetivo, né? Como é que esses sais biliares eles vão atuar? Eu falei para vocês que eles vão atuar promovendo uma coisa que a gente chama de emulsificação de gordura. A emulsificação a gente vai ver que é quando eu tenho dois líquidos com características diferentes. Então, um líquido polar e um líquido apolar. E, além disso, esses sais biliares, além de promover essa emulsificação, isso, de forma secundária, vai permitir a absorção. E essa absorção vai acontecer, como eu disse também, através de estruturas que a gente chama de micelas, que eu vou mostrar para vocês já já. E isso é muito necessário porque a lipase só vai agir em superfícies pequenas. Então, quando a gente está falando de grandes glóbulos lipídicos, a gente não consegue fazer com que a lipase atue da sua forma plena. Então, olha o que acontece aqui. Aqui a gente tem um triacilglicerol, que é
um monoacilglicerol e ácidos graxos livres, e a gente tem a ação da lipase e da colipase, separando esse triacilglicerol aqui, em monoacilglicerol e ácidos graxos livres, como eu disse. E aí, olha só que interessante, né? O que esses sais biliares vão promover? Isso aqui é uma estrutura de um sal biliar, e aí reparem que o sal biliar, ele tem dois lados. Ele tem um lado que a gente vai chamar de lado hidrofílico, e aí esse lado que é hidrofílico, ele tem afinidade com a água, e ele tem um lado que a gente vai chamar de hidrofóbico. Esse lado que é hidrofóbico, ele não tem afinidade com a água, ele vai se associar com os lipídios. Tá? E aí, olha o que acontece. Quando a gente tem um grande glóbulo lipídico, como eu disse, a ação das lipases não vai funcionar. Então, os sais biliares, a partir desse fenômeno que a gente chama de emulsificação, isso vai acontecer também em agitação, né, na entrada, quando a bile chega, quando o suco pancreático chegam lá no duodeno, a gente também vai ter uma agitação. E a partir daí, a gente vai ter separação desses grandes glóbulos lipídios em gotículas lipídicas. E essas gotículas, então, agora emulsificadas, vão estar ali envoltas pelos sais biliares, com o seu lado hidrofóbico associado a essas gotículas lipídicas. E a gente vai ter a formação de estruturas que a gente chama de micelas. E aí, então, essas micelas vão permitir a aproximação dessas gotículas lipídicas aos enterócitos, que são aquelas células do intestino delgado. E aí, se a gente não tem os sais biliares, quero espirração. Sim, perdão, gente. Se a gente não tem os sais biliares, o monoacilglicerol e os ácidos graxos podem se... Só um minuto, não. Sim, perdão. Podem se juntar novamente, e aí a gente não vai conseguir absorver, tá? Então, os ácidos graxos, eles são muito importantes também na absorção dessa gordura. Na ausência dos ácidos graxos, a gente vai ter uma diminuição drástica da absorção de gordura, e isso, obviamente, pode causar um déficit metabólico, tá? Porque a gente precisa absorver essas partículas. E isso só vai acontecer a partir da formação dessas estruturas que a gente vai chamar de micelas. Então, olha só. Lá no duodeno, a gente vai ter os sais biliares agindo, diminuindo o tamanho do glóbulo de gordura a partir da emulsificação e da agitação. E isso, então, vai promover o aumento da superfície dessas partículas para a ação da lipase. E essas micelas, então, vão vão direcionar essas gotículas, essas partículas lipídicas lá em direção aos enterócitos. Aí eu tenho aqui uma ilustração que é do Silverton, e a gente consegue ver o que vai acontecer aqui, olha. Então, a gente tem os sais biliares, que vão ser sintetizados lá no fígado, armazenados na vesícula. Então, com a chegada da CCK na corrente sanguínea, a gente tem a secreção desses sais biliares lá no duodeno. E aqui a gente tem os grandes glóbulos de gordura que chegaram também no duodeno lá do estômago. Aí a gente tem a emulsificação, né? Porque os sais biliares se conectam aqui com a agitação da chegada do quimo, a chegada dos sais biliares, a chegada do suco pancreático. A gente tem a emulsificação, a ação da lipase e da colipase, formando essas estruturas pequenininhas que a gente chama de micelas. E as micelas, então, trazem essas gotículas em direção aos enterócitos. Isso daqui é uma célula do intestino delgado, um enterócito, e a gente tem a absorção aqui dos triacilgliceróis, né? A gente tem absorção de colesterol e também já tem proteínas aí, que a gente vai falar depois sobre a absorção de proteínas nessas células que são células do intestino, são os enterócitos. E aí a gente tem a junção dos triglicerídeos, né, do colesterol e das proteínas, em uma estrutura chamada quilomicron. E o quilomicron, ele não vai se direcionar à circulação sanguínea. Ele vai, como eu disse para vocês em algum momento das nossas aulas anteriores, ele vai em direção ao sistema linfático, para ser direcionado lá para a veia cava, enfim, vai para os ductos torácicos e vão voltar para a circulação venosa, para que, enfim, novamente um processo aconteça. A gente vai ver que esse processo ele vai se repetir. Beleza? Entenderam a importância e a ação dos sais biliares em relação à emulsificação das gorduras?
Aí, se vocês lerem o que tem nesses quadradinhos aqui, depois, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver que é exatamente o que eu conversei aqui com vocês antes, nos slides anteriores. Nossa, que alergia. Tá? Meu Deus. Sim. Ai, perdão. Bem, então, como eu disse para vocês, a gente tem a bile armazenada aí na vesícula biliar. Aqui, meu Deus do céu, não consigo parar de espirrar. Aqui a gente vê esse aspecto vítreo aqui da vesícula. Sim. Que traz essa coloração esverdeada, e aí a gente tem a bilirrubina promovendo essa coloração. A bile também vai ter colesterol, que vai ser solubilizado pelos sais biliares e pela leticina. Do colesterol e na emulsificação das gorduras. E quando a gente tem um excesso de colesterol, se o indivíduo tiver uma gordura, uma alimentação rica em gordura, assim, e a gente não tiver tempo de solubilizar esse colesterol, enfim, converter e formar os sais biliares, pode acontecer a formação de cálculos biliares. Isso é um dos motivos para a formação dos cálculos biliares. Mas não necessariamente existem indivíduos que promovem, né, na verdade, formam os cálculos biliares, que não necessariamente têm uma dieta rica em gordura. Isso pode também ser genética. Provavelmente, se a sua mãe tem facilidade de formar cálculos biliares, você também terá facilidade de formar cálculos biliares. É que a gente tem uma vesícula inflamada, né, que possivelmente vai ser submetida à policistectomia, que é o que acontece, e os cálculos biliares, eles são bem delicados, a formação desses cálculos, porque eles podem, obviamente, levar à inflamação do epitélio. Isso vai prejudicar a secreção da bile, obviamente, e a própria inflamação do epitélio pode ir em direção à corrente sanguínea, que não é uma boa ideia. E esses cálculos biliares podem acessar os ductos, né? Tanto o ducto pancreático, levando à pancreatite, quanto ao ducto colédoco, e aí isso pode gerar uma inflamação hepática. Então, tem cálculo biliar, o ideal é que a gente procure um cirurgião e agende essa cirurgia antes disso acontecer. Ah, Nath, mas e aí, como é que eu vou viver sem vesícula e tudo mais? É claro que algumas coisas vão mudar. No nosso funcionamento orgânico ideal, a gente tem uma vesícula para armazenar a bile e secretar aquela bile no momento em que o quimo chega ali gorduroso no nosso duodeno. Em indivíduos que removeram a vesícula, a gente tem um gotejamento de parte, né, da parte mais aquosa dessa bile ali, né, pelo esfíncter de Oddi, e a gente vai ter os hepatócitos ainda produzindo os sais biliares, mas a ação dos sais biliares não vai ser a mesma em indivíduos que têm vesícula e que vão sofrer a ação da CCK para aquela liberação mais concentrada, enfim, de bile. Obviamente, a digestão de gordura desses indivíduos que não têm mais vesícula vai ser um pouquinho diferente. Mas a gente tem outras enzimas que vão vir lá do pancreático, que vão auxiliar no processo de digestão das gorduras. Enfim, a gente vai ter ação dos sais biliares também, mas algumas coisas ali vão ser diferentes, obviamente, né? A ausência de um órgão vai promover alguma diferença orgânica e funcional pra gente, tá? Mas tudo bem. Então é melhor remover a vesícula em caso de cálculos biliares para evitar possíveis transtornos, como a pancreatite, inflamação hepática, enfim, e que vai dar tudo certo no final, do que passar por esses desdobramentos aí patológicos, tá? E aí, alguém tem dúvida? Tudo bem? Ouviu um barulhinho aí? Tudo certo? Bem, a bile, ela vai ser eliminada, né, uma vez que
ela for secretada lá pela vesícula e ela atuar a partir da emissão dos sais biliares e tudo mais, a gente diz que a bile ela passa por uma circulação chamada circulação enterhepática. Essa circulação ela vai promover o seguinte, né? A gente tem ali a reabsorção dos sais biliares no intestino delgado, 94% dos sais biliares. Nossa, o meu WhatsApp tá muito chato, deixa eu só fechar aqui. A gente vai ter 94% de reabsorção dos sais biliares. E aí, obviamente, eles vão acessar a corrente sanguínea e vão voltar para o fígado lá pela veia porta, daquele jeitinho que eu falei para vocês. Daí os hepatócitos, então, vão absorver, vão sintetizar e vão secretar novamente os sais biliares. E esse circuito, ele vai acontecer, alguns autores dizem que até 10 vezes, outros autores dizem que até 17 vezes. Então, isso vai acontecer até 17 vezes, que é quando os sais biliares não vão ser mais utilizáveis, não vão ser mais úteis e vão ser eliminados nas fezes, tá? Então, esse processo de síntese de sais biliares, secreção dos sais biliares pela vesícula biliar, reabsorção dos sais biliares no intestino delgado, volta para o sangue, volta para o fígado. De novo, isso vai acontecer por volta de 17 vezes. Então, 94% vai ser absorvido, 6% vai ser eliminado nas fezes e aí vai acontecer tudo de novo, tá? Além disso, a gente não pode esquecer que os ductos biliares que vão auxiliar em toda esse deslocamento do sais biliar, na formação dessa secreção biliar, também vai ser estimulado pela secretina. A mesma secretina que entra na corrente sanguínea para estimular o pâncreas lá, lembra? Nas células ductais, também vai estimular os ductos biliares. Por isso, então, a gente vai ter ali uma bile desempenhada, um sódio, bicarbonato, para que o fígado fique mais alcalino. Então, um grande objetivo, lembra que o pH lá do estômago é baixíssimo. Então, a gente precisa voltar com esse pH ali mais alcalino, até para que a gente consiga promover a ação das proteases, dos hemogênios que foram secretados lá pelos ácidos pancreáticos e estão nesse suco pancreático. Beleza? Aí olha aqui, passo a passo da eliminação da bile. A partir do colesterol, que é o principal substrato, a gente vai ter a síntese de sais biliares lá no fígado, né, com os hepatócitos. Esses sais biliares vão em direção às vias biliares, a gente tem lá os ductos, né, o ducto hepático, o ducto cístico, e ele vai, portanto, em direção à vesícula biliar, e da vesícula biliar vai ser secretada lá para o intestino, especificamente no duodeno. E aí, nesse momento, a gente tem lá a CCK atuando para promover, né, algumas outras coisas. Perdão, eu falei agora da secreção do pâncreas. Aqui, nesse momento, a CCK já atuou. Aí, a bile, então, chegou lá, a bile, então, chegou lá no duodeno, e aí começa o processo de emulsificação de gorduras. Ao mesmo tempo, chega também o suco pancreático, com todas aquelas proteases lá que já vão estar sendo ativadas. Se vocês devem se lembrar, que eu conversei com vocês lá, que esses hemogênios que vêm lá dos ácidos pancreáticos, eles só podem ser ativados no duodeno. Lembram disso? Por quê? Porque se eles forem ativados no pâncreas, a gente vai ter uma autodigestão pancreática. O pâncreas vai se autodigerir ali. Por esse motivo que a gente tem o inibidor da tripsina, lembram disso? E aí, só aí no pâncreas que a gente vai ter a enteropeptidase, né, convertendo a tripsinogênio em tripsina, e a tripsina, então, convertendo todas as outras proteases, todas as outras enzimas aí. E aí, então, juntou a bile com os sais biliares, as enzimas, e a gente vai ter questão dessas gorduras e também das proteínas, carboidratos, que ainda ficou para ser digerido aí no início do intestino delgado. Aí, esses sais biliares que já atuaram, eles vão ser reabsorvidos no intestino delgado, eles vão ser reabsorvidos também lá pelos enterócitos do intestino delgado. E eles vão, então, voltar para a circulação sanguínea. E uma vez que eles voltam para a circulação sanguínea, a gente sabe que esse sangue todo do intestino, do pâncreas e do baço, ele vai em direção ao sistema porta, pela veia porta. Então, a gente vai ter o retorno desse sangue em direção à veia porta para o fígado. E aí, tudo isso vai começar novamente.
Lá no diagnóstico, a gente vai ter a possibilidade desses ácidos biliares serem reconjugados e todo esse processo vai acontecer novamente. Então, aqui no intestino delgado, 94% desses sais biliares vão ser absorvidos, reabsorvidos, e 6% vão ser excretados nas fezes. E isso aí vai acontecer de 10 a 17 vezes até que eles não consigam mais emulsificar. Igual quando a gente está lavando a mão com detergente, né? Porque os sais biliares é como se fosse uma espécie de detergente, né? Então, quando você está lavando a mão e o detergente para de funcionar. Quando o detergente para de funcionar, a gente vai excretar. Isso normalmente acontece depois da 17ª vez. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Vocês estão bem? Estão comigo? Estão ok? Estão de boa? Tá gravando, Camila? Tô aqui nervosa porque eu não tô vendo o negócio de gravar. Tá gravando, Natália, pode deixar. Aparecendo... Tá gravando pra mim. Obrigada. Agora, deixa eu te falar, quando for pra outra aula, eu acho que eu vou parar essa e vou fazer uma nova gravação, tá? Porque senão fica muito pesado. Tá bom? Eu também ia fazer isso. Perfeito. Tá tudo bem então com vocês? Vocês estão entendendo? Tá tudo funcionando? Alguma dúvida? No presencial vocês perguntariam mais, né? Porque também hoje, de repente, a galera tá ocupada, né? Vai deixar pra ouvir depois. Mas vamos lá. Aí, cadê os lados? Olha aqui tem um instrumento de regulação da secreção biliar, ó. Então, no período pós-prandial, ou seja, depois que você comer, a gente tem a vesícula secretando a bile, né, ó, bile e vesícula biliar. E aí, nesse período pós-prandial, então, depois que essa bile for secretada, você vai diminuir a secreção e vai aumentar a síntese. Uma vez que você já secretou a bile, obviamente, a secreção vai diminuir e você vai ter aumento da síntese no fígado, né? Por quê? Porque o seu organismo está entendendo que daqui a pouco você vai ter uma próxima refeição. Quando você tiver uma próxima refeição e, novamente, o alimento chegar lá no duodeno, né? O quimo chegar lá no duodeno, o que a gente vai ter? A forma vai se secar, promovendo a contração da vesícula biliar. E aí, assim, vai ser secretada lá no duodeno e esse novo ciclo vai acontecer, tá? Então, tudo depende da chegada do quimo lá no duodeno, para que as células de secretem a CCK, para que a CCK, então, estimule a contração da vesícula, estimule o relaxamento do esfíncter, estimule a vasodilatação e blá, blá, blá. Tá? Aí aqui, ó, a gente tem também esse falando sobre causas de cálculos biliares, né, da formação dos cálculos biliares. Como eu disse para vocês, na verdade eu já falei isso aqui, que quando se a gente tiver uma quantidade muito alta de colesterol na bile, não vai dar para dar conta de tanto colesterol. Então a gente vai ter ali esse colesterol se precipitando e a formação de cálculos biliares. Além disso, assim, se a sua vesícula biliar absorver muita água, se houver absorção excessiva de sais biliares, se tiver um excesso de colesterol, se a vesícula estiver com esse inflamado, tudo isso vai promover a formação de cálculos biliares, tá? Então, esses cálculos aqui a gente consegue ver, tá vendo? Cálculos biliares vindo já em direção dos próprios hepatócitos em direção à vesícula e a migração desses cálculos biliares em direção aos ductos biliares, ao ducto colédoco, ao ducto pancreático, enfim. Falando da minha experiência específica, né, pessoal, eu fiz colecistectomia e eu demorei bastante pra... Falando isso porque é meio clínico, tá, gente? Não é só da minha vida, não. Eu demorei bastante para decidir fazer a cirurgia, eu já sabia que eu tinha cálculo biliar e eu fiquei adiando, eu estava com muitos compromissos e adiando. E o que aconteceu? Um dia eu tive uma crise que a gente chama de crise de vesícula, você vai para o hospital e toma um monte de medicamento para melhorar e depois você sai. E sua vida continua, mas você tem lá os cálculos biliares. Aí numa dessas crises, uma das pedras migrou para o colédoco e eu tive uma
inflamação hepática. Então, normalmente, quando você vai fazer a colecistectomia, você vai num dia e volta no outro para o hospital. É muito simples a cirurgia, muito simples. Só que no meu caso, eu tive inflamação hepática. Então, eu fiquei 8 dias no hospital. Até, enfim, conseguir tomar antibiótico, intravenoso e tal. E a minha vesícula estava horrorosa. Eu tava com epitélio espessado, com lama na vesícula. Então, assim, uma coisa que era simples se tornou mais complexa porque eu negligenciei. Por isso que eu digo para não negligenciar cálculo biliar. Parece uma coisa muito boba, mas pode acontecer. Foi inflamação hepática, mas podia ter sido pancreatite. Então, e podia ter sido pior até, eu acho. Tá? Então, não negligenciem cálculos biliares. E aí, esses cálculos biliares, então, como eu falei, podem ser formados a partir do colesterol. E o interessante é que, por isso que a gente fala de HDL, né, que é o colesterol bom, a gente vai ter uma captação desse colesterol inútil e o retorno do fígado transcrito em sais biliares. Então, isso, o HDL é bem interessante para promover a não formação dos cálculos biliares, né, para impedir a formação biliar. Tá? Então, em condições anormais de colesterol, a gente tem a precipitação desse colesterol na vesícula biliar e a formação desses cálculos biliares. É assim que se formam os cálculos biliares. Beleza? Então a gente fecha a secreção hepática, mas ainda não interrompe não, tá, Cami? Que eu vou continuar a secreção intestinal. Fechamos a secreção hepática, o objetivo é secretar bile para que os sais biliares consigam emulsificar as gorduras. Aí a gente já entendeu esses sais biliares, o ciclo lá, a circulação hepática, que vão fazer com que esses sais biliares fiquem aí sendo reabsorvidos. E é isso. As gorduras também vão ser digeridas a partir das proteases que vêm lá dos ácidos pancreáticos, como eu disse. Aí a gente fala do que Aí a gente fala das secreções que vão acontecer agora no intestino delgado. Tá? Então a gente já chegou no duodeno, passamos para o intestino delgado ali. E no intestino delgado, a gente, provavelmente vocês viram isso com as meninas da MEC lá, a gente tem glândulas mucosas, que são as glândulas de Brunet. Elas ficam ali também, né, localizadas entre o coluna do estômago e a papila de baixo. E essas glândulas, então, vão secretar uma grande quantidade de muco. Esse muco, obviamente, vai ser rico em carbonato, ele vai ser mais alcalino. E a secreção dessas glândulas, elas vai ser determinado, né, por estímulos táteis ou irritativos. E quando eu digo irritativo, já falei isso para vocês que nem tudo que é irritativo é necessariamente patológico. Então, o que eu estou tentando dizer com irritativo é a chegada de um quilo proteico gorduroso e ácido na mucosa. Isso vai estimular, então, as glândulas de Brunet a secretarem muco. Sistema parasimpático também, estimulação vagal, também vai atuar aumentando a secreção das glândulas mucosas, que vai, obviamente, né, lembra que quando a gente está falando de estimulação vagal, a gente tem ali, majoritariamente, né, sistema parasimpático, a gente viu lá o efeito duplo do sistema simpático, mas o sistema parasimpático vai promover o aumento da secreção, de modo geral, da secreção gástrica, da secreção entérica também. E o que também vai promover a secreção de muco lá no intestino delgado são hormônios gastrointestinais, como é o caso da secretina. Então a gente vai ter lá os hormônios, a secretina, que vai ser liberada pelas células S para corrente sanguínea lá no duodeno, também vai incentivar a secreção de muco lá no intestino delgado, tá? E a gente falou do sistema da via simpática, lembra? As glândulas de Brunet, elas são inibidas por estimulação simpática. Lembra que algumas glândulas eram estimuladas e outras glândulas eram inibidas pelo sistema simpático, que a gente conversou no anterior? E as glândulas de Brunet, elas são inibidas pela estimulação simpática. E aí é por isso que existem lá as gastrites nervosas, as úlceras nervosas, porque indivíduos estressados, né, tem a ativação da via simpática com mais frequência, e a via simpática, ela inibe as glândulas de Brunet, as glândulas mucosas. E aí, se a gente tem uma diminuição na secreção mucosa, obviamente, a gente diminui a proteção dessa região.
E por esse motivo, os indivíduos mais estressados têm ali essa região duodenal ali, e até gástrica também, mais suscetível à lesão, são mais acometidos de úlcera. Normalmente essas gastrites nervosas, que é a presença da H. pylori, elas acometem o piloro ali e o duodeno. Eu também tive isso. Olha aí, né? Sou um caso clínico ambulante. Então eu tive gastrite, uma gastrite bem séria no estômago. Óbvio, né? Porque gastrite no estômago. E eu tive úlcera duodenal ao mesmo tempo. Por conta do estresse, algum tempo atrás. Aí então, falando de secreção intestinal, você deve ter visto lá com as meninas que as células falciformes são essas células mucosas que vão também secretar muco na superfície intestinal. E a gente tem, no intestino delgado, os enterócitos, que vão secretar um pouquinho de água eritrócito, mas eles vão ser principalmente responsáveis por absorção. A gente vai falar isso aí quando a gente vai falando de gestão e absorção, tá? Então, as mais importantes aí são as células caliciformes e os enterócitos que vão promover essa absorção aí. Então, a gente vai ver também lá na aula de gestão e absorção que quando a gente tem algum dano a essas velocidades, isso vai acarretar, isso vai ocasionar uma má absorção, né? E provavelmente um déficit metabólico aí nesse indivíduo, tá? Porque essas velocidades precisam estar saudáveis para que haja uma absorção adequada e saudável também, tá? Aí, ainda, né? Sobre o intestino delgado. O que acontece? Os enterócitos, né? Que são aquelas células que vão recobrir as velocidades, também vão conter algumas enzimas digestivas que vão digerir algumas substâncias. Então, quem são essas enzimas digestivas que vão auxiliar no processo digestivo durante a absorção, né, naquele momento pré-absortivo? A gente tem, então, as peptidases, que vão hidrolisar os peptídeos dos aminoácidos, a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem aí um conjuntinho de 4 enzimas que vão hidrolisar disacarídeos e monossacarídeos, que a gente vai falar daqui a pouco, a sucrase, a maltase, a isomaltase e a lactase. E a gente tem também um pouquinho de lipase intestinal, que vai funcionar também para equilibrar que é os triglicerídeos. São elas que vão ali separar, né, utilizar para absorver, depois que as lipelas levam lá, a gente tem essas lipases auxiliando nesse processo de absorção das gorduras, tá? E aí, quando a gente tem uma ausência da lactase, que é uma dessas enzimas que ficam lá nos enterócitos, lá na bordinha, né, na velocidade, quando a gente tem a ausência da lactase ou uma diminuição da lactase, a gente tem dificuldade de hidrolisar a lactose, né? A lactose vai ter que ser convertida em glicose da lactose, mas precisa da lactase para isso aí. E aí, se a gente não consegue digerir, o que vai acontecer? A lactase vai fermentar no cólon, ela não vai ser digerida lá no intestino, ela não vai ser absorvida no intestino delgado, não vai ser digerida, e ela vai em direção ao cólon e vai ser fermentada. Isso vai promover a produção de gases, que é o que a gente chama de intolerância à lactose. Tá? Isso que é intolerância à lactose, quando na bordinha lá dos enterócitos a gente não tem a enzima lactase suficiente, ou não tem suficiente, e a lactose não é digerida, vai em direção ao cólon, produz gases e ácidos, e aquele desconforto todo que todo indivíduo que é intolerante à lactose sabe como é. Eu não sou, pelo menos uma coisa eu não tenho, né? E aí uma outra coisa também, na verdade eu podia ter falado isso na absorção, mas a vida tá aqui, a doença celíaca também, que a gente consegue ver a diferença nessas duas imagens de cirurgia. Ai meu Deus, escrevi de novo, calma Então,
na doença celíaca, o que a gente tem? A gente tem uma alteração dessa mucosa, né? Alteração das microvilosidades, a perda das microvilosidades. E se a gente tem, obviamente, uma perda olha a diferença. Olha a diferença dessa mucosa e essa mucosa. Obviamente. Amor, como essas duas espinhas. Que a gente O não vai sair indivíduo daqui. com essa Eu mucosa preciso não vai esperar poder acabar as aulas. repercussão que indivíduo nessa mucosa. A gente tem uma redução de enterócitos, Tá terminando a primeira, um monte de pra enzimas. segunda. A gente acha que E vai a ser doença meio-dia e celíaca, 30. então, é uma doença que ela é autoimune, ela é decorrente da intolerância de um fator ambiental que é identificável, que é o glúten, que está lá presente no trigo, na cevada, no centeio, enfim. E essa patologia ela é associada à presença de um antígeno de histocompatibilidade. Então, os indivíduos que têm a doença celíaca têm esse antígeno de histocompatibilidade. E ela vai, então, apresentar sintomas como diarreia crônica. Os indivíduos normalmente têm parada, diminuição, enfim, alteração do ritmo de crescimento, logo no início, logo na infância, porque, obviamente, você não tem absorção ideal, né, absorção adequada para promover um aporte nutricional suficiente. Esse indivíduo apresenta, às vezes, vômito, distensão abdominal, por, obviamente, dificuldade de absorção. E quando o indivíduo vai fazer uma biópsia, é percebido alterações morfológicas, que essas estão apresentadas aí nessas imagens de histologia. E, obviamente, a gente vai ter também essa atrofia velocidade, essa atrofia das velocidades, tendo maior ou menos grau. Então, assim, não necessariamente o indivíduo vai ter essa apresentação aqui. E pode não ser ao longo de todo o intestino. Então, a gente tem uma alteração aí em graus de comprometimento das velocidades. Olha aqui, ó. Aqui são imagens de biópsia no indivíduo normal, né, e no indivíduo com alteração das velocidades, né, diminuição das velocidades. Esse indivíduo ele tem a presença desses anticorpos que se confirmam na realização da biópsia. Então, a endoscopia ajuda, e isso é um vídeo assim que a gente consegue perceber a diferença aqui das velocidades e o achatamento dessas velocidades, atrofia, né, velocitária, que é chamado. Então, esse indivíduo, obviamente, vai ter bastante problemas de absorção e, junto com os problemas de absorção, a gente tem esses autoanticorpos, né, esse fator de histocompatibilidade com o glúten, tá? Aí a gente vai para o intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem a presença de criptas, mas não temos mais velocidades. Essas estruturas são chamadas criptas, onde a gente vai ter a presença das células caliciformes, que vão secretar muco, a gente tem secreção de bicarbonato, mas não temos mais secreção de enzimas. Eu falei isso com vocês lá na aula anterior, falei, as glândulas, né, existem glândulas que vão secretar muco, e essas glândulas vão estar desde a boca até o ânus, né, então vão ocupar todo o intestino grosso também, e as glândulas que secretavam enzimas, elas vão parar ali no intestino delgado. Então, no intestino grosso, a gente não tem mais secreção de enzimas, assim. Essa secreção mucosa, né, ela também vai ter o seu desencadear, sua estimulação a partir da presença de um bolo fecal, né, o que vai vir a ser o bolo fecal, de um quimo que vai chegar e vai promover essa estimulação tátil, esse contato. E a partir daí, reflexos vão acontecer. Esses reflexos vão estimular as células mucosas, né, que vão estar presentes aí, aqui as células caliciformes. Cadê o meu mouse? Aqui as células caliciformes presentes aí nas criptas de Lieberkühn. E a secreção de muco, obviamente, vai ser importante para o deslocamento do bolo fecal, enfim. E esse muco, a gente viu que existem vários reflexos, né? A gente lembra lá do reflexo gastrocólico. O que acontece no reflexo gastrocólico? A gente tem o estômago direcionando o reflexo em direção
direcionando o reflexo para o intestino grosso, né, para o colo, para que haja motilidade, uma vez que o estômago já está cheio novamente, precisando avançar com a secreção, com a digestão, com o esvaziamento. Então, isso, por exemplo, é um dos tipos de reflexo que podem promover a secreção das células mucosas, tá? Então, para que serve esse músculo? Para favorecer a compactação das fezes, aqui o deslocamento, para proteger a mucosa contra as escoriações, para proteger também a mucosa contra o fibroblasto primo, para proteger a própria mucosa de possíveis bactérias, enfim. Então, o muco é bastante importante no intestino delgado, uma vez que a gente não tem mais enzimas atuando. Aí, existe um mecanismo, né, que é uma secreção intensa de líquido pelas criptas de Lieberkühn, e esse mecanismo de secreção de líquidos, ele não, de uma grande secreção de líquido, não é ainda descrito na literatura. Então, a gente tem ali 2 processos acontecendo, que é secreção de íon de cloreto e secreção de bicarbonato. Isso vai aumentar o fluxo desse bolo fecal, o fluxo osmótico de água, e isso favorece, em alguns casos, né, na verdade, em condições ideais, isso favorece o deslocamento do bolo fecal, enfim, isso vai favorecer a formação, a compactação das fezes, enfim. E em outros casos, se a gente tiver alguma irritação, e nesse caso, estou falando de uma irritação patológica, com bactéria, enfim, algo que irrite, algum patógeno, né, que irrite a mucosa abdominal, esse mecanismo de secreção de líquido aquoso também vai favorecer diarreia. Então, em caso de irritação de algum segmento, a gente vai ter uma alta secreção de água, alta secreção de eletrólito, alta secreção de muco, com o objetivo de limpar e de eliminar esse essa irritação. E aí, obviamente, em caso de diarreia, em que se há uma eliminação drástica desse bolo fecal, a gente tem uma alteração do peristaltismo, com certeza. A gente vai ter uma não neutralização ideal do químico, obviamente. A gente vai ter uma absorção inadequada, tanto de nutrientes quanto de eletrólitos e água lá no intestino grosso, né? Eletrólitos e água no intestino grosso. E acho que é isso, tá? Então, no caso da diarreia, o que a gente tem é um fluxo intenso para eliminar qualquer fator irritativo, e isso vai prejudicar pra caramba. Por isso que é preciso beber muita água, enfim, né? Diarreia, beber muita água, soro, sais minerais, que não foi absorvido por conta da tentativa do organismo de eliminar esses patógenos, tá? Beleza, gente? Isso aqui é secreção. Bom, dúvidas? Temos 30 pessoas e nenhuma dúvida. Vocês estão aí, gente? Oi, Nath, bom dia. Você vai dar pra gente, pessoal? Eu vou sim. Pelo amor de Deus, Nath, por favor. Então, na verdade, foi a doutora Carolina que fez esse tipo de dirigido. A gente vai liberar para vocês daqui a pouco, assim que eu terminar a aula. Eu acho até que ela vai... Não, ela vai postar para vocês, porque eu posto para vocês, sim. Ela fez um estudo dirigido e vou disponibilizar para vocês, sim. Mas vocês precisam ir além do estudo dirigido, tá? Não dá para ficar só no estudo dirigido, não. O estudo dirigido tá amplo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Nath. De nada. Camila, Podemos? você consegue, então, Vou tentar aqui. podemos interromper. Peraí. Assim que eu iniciar outra gravação, eu te aviso, tá? Beleza. Enquanto isso, Vocês querem... Cadê? Vocês estão na gravação, né? Vocês querem dar uma pausa, fazer um xixi? Ou não? Por mim, tudo bem. Posso continuar. Não quero sair, não.
Pronto, consegui parar a gravação. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que ela vai na Tá, ver se captura tá tudo direto. certo. É, pois é. Ah, deixa eu compartilhar essa coisa. Não, peraí. Mano, lembra.